Saudações pessoal, aqui é o Arauto. Esse vídeo é um resumo da história inteira da heresia de Horus em um vídeo. Itzvan III, Itzvan V e o Cerco da Terra. Teve outras batalhas como o Cerco de Plutão, de Baal, etc. Mas essas 3 batalhas são as fundamentais da heresia de Horus. Se você puder, inscreva-se, curta, comente e vire membro. Ajuda demais o canal. Se quiser dar uma ajudada no algoritmo desse vídeo, escreve aqui embaixo a frase do dia. O imperador nunca errou? Com interrogação. Ou qualquer outra que você prefira. Então, vamos lá. O massacre de Itzvan III. O marco inicial e oficial da Horus Heresy, da heresia de Horus. Vamos saber como ele aconteceu, mas antes disso, dá uma força aqui no canal, comenta, curte, inscreva-se, recomenda para um amigo se você gostar, dá aquele joinha. E se você quiser ajudar mesmo o canal, escreve aqui embaixo a frase do dia. Inspiração de Warhammer 40k, bem-aventuradamente pequena demais para duvidar. Então vamos lá. Itzvan III tinha sido recentemente conquistado pelo Império do Homem. Recentemente, eu digo mais ou menos um pouco antes do 31º milênio, entre o ano 5, o ano 1, por aí. Bem, o Imperador chegou Itzvan III durante a Grande Cruzada e destruiu a força de defesa planetária que estava lá desde os períodos da Federação Humana colapsada. Após estourar a defesa do planeta, o Imperador, obviamente, de forma sábia, botou um governador geral para administrar o planeta enquanto a cruzada seguia pela galáxia. Passaram-se algumas décadas, até que o governador Prowl ordenou que a guarnição imperial demolisse templos e violasse cofres selados antigos de locais religiosos das antigas religiões de Itzvan III, a fim de quebrar os últimos resquícios de controle da antiga fé aos cidadãos de Itzvan III e finalmente libertá-los para a luz racional da verdade imperial. Mas então, as comunicações de Itzvan III cessaram. E por mais ou menos uns 5 a 7 anos, nada foi ouvido no Império do Homem sobre Itzvan III. Então, de repente, surgiu uma mensagem. Esta estava distorcida e incompleta, mas claramente o ponto central era que o povo de Itzvan III tinha se levantado em uma rebelião religiosa contra o Império da Humanidade, e a sua junta de governo planetário estava entrando em colapso. A mensagem dizia que Vardus Prowl, que era um legalista defensor da verdade imperial, tornou-se um vira-casaca, tornou-se um inimigo do Império, talvez até mesmo um mutante ou um Psyker. E em vez de estar tentando suprimir a revolta, ele estava fomentando e tornando-se o principal líder desta. Uma grande dúvida é se a queda de Prowl, a heresia, foi a queda consciente do caos ou foi a corrupção inconsciente, pois alguns tempos antes ele estava quebrando símbolos religiosos e tentando formar a verdade imperial. Então, esses dados não podemos confirmar com certeza quais foram os motivos de Prowl. Fato é que ele tornou-se um servo do deus do caos Slaanesh, imperador. Deuses estes ainda, nesse momento, obscuros ao Império. A rebelião de Itzvan III contra a conformidade da verdade imperial foi um estrago na Grande Cruzada e não poderia ser tolerado. O Imperador mandou Horus, o mestre da guerra imperial, War Master, pessoalmente levar Vardus Prowl e todo Itzvan III a julgamento. Horus, nesse momento, prometeu ao Imperador que levaria Itzvan III e todo o seu povo a uma pública execução e um exemplo terrível e sangrento de sua traição. Infelizmente, o Imperador não sabia que a esta altura Horus já havia tornado-se um servo do caos. A reconquista de Itzvan III proporcionou a Horus a oportunidade perfeita para reunir as forças leais dentro de sua guarda pessoal dos filhos de Horus, sem suspeitas, e livrar-se deles. E assim, a 16ª Legião finalmente estaria livre de suas parcelas legalistas, coisa que até o momento apenas a conhecida Legião dos Portadores da Palavra conseguiu. Que eu já fiz um vídeo sobre eles aqui no canal, vai aparecer no card aqui em cima, e se você quiser ajudar, pode assistir depois após esse vídeo. Vamos seguir. Itzvan III era localizado no longínquo sistema Itzvan, no segmento Ultima, e as constantes tempestades de Warp no setor tornavam-no uma tela perfeita para os feitos sombrios que estavam por vir. As ordens foram claras. O War Master Horus exigiu que 4 legiões se dirigissem para lá: a Guarda da Morte, os Filhos do Imperador, os Devouradores de Mundos e
a própria legião pessoal do Armaster, os Filhos de Horus. Eles se encontrariam no centro do sistema de Itzvan. O plano parecia ser extremamente bem arquitetado. Ele comandou os primarcas legalistas, Lionel Johnson, o Leão, Sanguinis, o Anjo, e Robert Guilliman, o Leal, para reunir suas legiões em preparação para uma série de missões em Cluster Cygnus, no sistema Viridian, regiões perigosas e extremamente isoladas do espaço. Os 3 primarcas legalistas, sem nenhum motivo aparente para negar das boas intenções do seu irmão, se dirigiram para suas missões específicas. E foi assim que as 3 maiores legiões legalistas, os Anjos Negros, os Anjos de Sangue e os Ultramarines, se separaram e foram enviadas por Horus para regiões tão distantes da Terra e do sistema Itzvan que não poderiam observar e nem tentar intervir a tempo do massacre que se desenhava. O resto das legiões não teria força para impedir, não importa se legalista ou herética a princípio. Os Night Lord, a Legião Alpha, os Iron Warriors, Raven Guard, Salamanders ou Iron Hands estiveram envolvidos em várias missões específicas em defesa do Império, todos ocupados demais para poder ver o círculo que se montava. E, claro, os portadores da palavra, a única legião sem legalistas, estava pronta para a traição em sua defesa do caos unidivisivo. Os punhos imperiais e os cicatrizes brancas até poderiam reagir, mas estavam muito ocupados em operações no segmento solar. Até daria tempo para chegarem, mas eles não tinham equipamento e nem gente para evitar o massacre que se seguiria. E por fim, os lobos espaciais e os 1000 filhos estavam envolvidos em um combate frenético e destrutivo na queima de Próspera, um contra o outro. 2 irmãos legalistas se matando pelo poder das maquinações do caos. Magnus nunca errou ou Magnus errou? Nunca saberemos. O plano de Horus era simples e genial. Era desembarcar todos os legalistas para enfrentar os revoltosos de Itzvan III a princípio. E foi o que foi feito. Fulgrim e as crianças do Imperador foram os últimos a chegarem no sistema de Itzvan III. Já estavam reunidos Horus, Mortário, Angron. Faltava só Fulgrim. Unidos os 4 primarcas, juntos com as suas específicas legiões, apoiados por titãs da Legio Mortis, Legio Adax e Legio Vulpia, estavam prontos para o combate. Então, 1/3 de cada uma das legiões, e segundo alguns dados antigos que eu não sei mais se são canon ou não, metade da legião das crianças do Imperador desembarcaram em forma de drop pod em Itzvan III. Ou seja, eu não tenho certeza no momento se foram 1/3 de cada uma, ou ainda vale a versão antiga, que foi 1/3 dos Filhos de Horus, 1/3 da Guarda da Morte, metade dos Filhos do Imperador, das crianças do Imperador no caso, e 1/8 dos Comensais do Mundo. Só citando aqui como era a antiga colocação de forças, mas atualmente é 1/3 de todo mundo, ok? O ataque dos legalistas foi rápido e brutal. A primeira onda de drop pods em Itzvan III, só composta por legalistas, chegou. O plano era uma segunda onda, que seriam os traidores, que os legalistas não sabiam que eram traidores até então, chegar para reforço em locais específicos do planeta. Rapidamente os legalistas chegaram até a cidade coral de Itzvan III, a capital do planeta, onde estava o governo do planeta e possivelmente o traidor Vardus Prawl. A estratégia era bem simples. Os comensais do mundo e a Guarda da Morte iriam bater de frente contra as forças de defesa, causando desgaste. Os Filhos de Horus iam cair em pontos específicos para danificar a estrutura e a defesa do planeta. E as crianças do Imperador deveriam marchar em direção da capital para derrubar o governo e pegar Prawl. O sistema de transporte e defesa do planeta foi rapidamente destruído pelos Comensais do Mundo, ou Devoradores de Mundos, como você preferir a tradução. A Guarda da Morte foi muito eficiente em martelar as fortificações de defesa da cidade coral. Juntos eles começaram a avançar, até chegar aos portões do palácio da cidade coral. As profundezas da capital estavam finalmente chegando ao palácio da cidade coral. A ponta de lança dos Filhos de Horus, comandada pelo capitão Gerviel Loken, abriu caminho até um estranho santuário cheio de cadáveres e idolatrias repugnantes. E o espadachim, capitão Lúcio, das crianças do Imperador, abriu caminho até a sala do trono de Vardus Prawl e confrontou o traidor. Sobre o esplendor barroco do palácio, o capitão Lúcio confrontou o corrompido governador. Este, cercado por uma tropa de cultistas do caos, bradou: "Você não sabe o caminho que se aproxima. O poder daqueles que servimos é maior do que o poder daquele que serves."
Mas Lúcio, um verdadeiro legalista, negou esse convite ao caos, dizendo que foram ensinados a se aterem à verdade. Mesmo com o poder psíquico do caos, Prowl não foi capaz de derrotar Lúcio, que o derrotou após uma intensa batalha, decapitando sua cabeça enquanto seus irmãos lutavam contra os cultistas do caos. A vitória estava declarada. Em poucos dias de combate, na verdade, horas, a rebelião do caos estava totalmente destroçada. Os inimigos em frangalhos e os vitoriosos Space Marines estavam exultantes de sua vitória, orgulhosos que não precisariam do reforço que o irmão Horus prometeu, que iria no segunda leva de drop pods e reforços. Eles se sentiram orgulhosos, pois a primeira leva havia conseguido. Pobres não sabiam que este era o plano. Algumas poucas horas após a queda da cidade coral, Horus, a bordo de sua nau capitânia, em contato com os outros primarcas corrompidos pelo caos, bradou: "Ordene que as armas disparem. Deixe a galáxia queimar." Então, as barcaças do Espírito da Vingança, o Pássaro de Fogo, Adrônito, Estrela Assassina, Vontade Indomável, Manopla do Despeito, a Criança da Guerra e o Conquistador dispararam. Carga mortal transportada da bomba Varus. Uma das mais terríveis armas de exterminatos do arsenal imperial. Uma arma que apenas o War Master do Império e o próprio Imperador poderiam ordenar seu disparo. Em segundos, a vida vegetal murchou. Ventos negros de podridão e vapor germinaram por todo o planeta. Vastas planícies com selvas e animais entraram em colapso e decadência cancerígena. Oceanos outrora vibrantes tornaram-se um magma verde e apodrecido. Em poucos minutos, Itzvan III morreu. E o choque psiônico foi tão poderoso com tantas mortes que atravessou o tempo por dentro da urdidura do Warp e algo impensável aconteceu, obscurecendo, mesmo por um breve instante, o astronômico. Teria sido uma vitória perfeita se alguns legalistas não tivessem descoberto o ataque antes. Este ato de heresia quebra todos os laços de parentesco. Aqueles que eu tinha orgulho de chamar de irmãos, agora lutam até a morte sangrenta. Estes são os inimigos mais vis que tivemos de combater. Não haverá paz, não haverá descanso, nenhum socorro, até que os restos de Horus e toda a sua força traidora observem com horror a derrota de todos os seus seguidores hereges. Frase apócrifa atribuída a um legalista anônimo na atrocidade de Itzvan III. Apesar de ser um plano brilhante, Horus não sabia que ele já tinha sido vazado. Sem ele saber, tudo que ele planejava já havia começado a desmoronar antes mesmo da heresia se iniciar. Antes da queda das bombas Varus e a atrocidade iminente, foi descoberto por vários astartes legalistas entre a frota orbital que permaneceram sem suspeita de sua legalidade dentro dos encouraçados, pois Horus não sabia o nível de hereges que tinha nas suas tropas. Ele acreditava que alguns eram hereges e na verdade não eram. Um capitão de batalha, Nathaniel Garrot, da Guarda da Morte, um veterano terráqueo e um dos recrutas originais da Legião 14, agiu rapidamente, reunindo legalistas em seu comando e, com o sucesso mais derradeiro de todas as verdades imperiais, conseguiu tomar a fragata pesada Einstein, da Guarda da Morte, e transmitiu uma mensagem de alerta sobre todo o planeta para todos os irmãos da superfície que tinham transmissão próxima da traição iminente, e milhares de legalistas conseguiram se esconder em casamatas a tempo. Em outro lugar, um servo dos filhos do imperador, Capitão Saul Tarvitz, um oficial de honra e caráter ilibada, cuja sua tradição familiar vinha legalista desde antes mesmo das guerras da unificação, nutria profundas suspeitas e o crescente receio do sigilo que as ações pouco ortodoxas de sua legião estavam desenvolvendo, e descobriu a verdade sobre a traição iminente poucos minutos antes do início do ataque. Ele roubou um Thunderhawk que estava à espera e desceu à superfície do planeta, trazendo seu próprio aviso sobre o horror que estava prestes a ser desencadeado. Aqueles que ouviram a tempo conseguiram se esconder do ataque das bombas Varus. Infelizmente não havia nenhum devorador de mundo legalista no topo das naves espaciais e não foram avisados. Então a maioria dos World Eaters foram muito prejudicados com a explosão da bomba orbital. Durante um ataque orbital, os suspeitos legalistas, que eram aqueles que Horus não tinha certeza se eram legalistas ou traidores, visto que todos os legalistas convictos foram mandados, ainda conseguiram manter algumas poucas naves. Um torpedeiro monitor
do Crocs conseguiu manter-se nas mãos legalistas e imediatamente voltou fogo contra os navios de guerra traidores, enquanto a fragata legalista conseguiu zarpar pela Warp para fugir. A nave do Krolix foi destruída, mas conseguiu permitir que seus irmãos fugissem para dar o aviso. Além disso, a nave mecânica Xerxes 977, navio que se juntou tardiamente à frota, não aceitou as ordens de rendição do War Master e também atacou contra um cruzador. Esse pequeno contra-torpedeiro e este pequeno cruzador mecânico conseguiram quase destruir o cruzador de guerra Estrela Mortal. Vendo o sacrifício dos mecânicos e dos legalistas em tomarem pequenas naves lutando contra incríveis cruzadores de guerra, a fragata Voldjesten conseguiu escapar. E um momento de tristeza incomensurável, Nathaniel Garrou, ex-capitão da Guarda da Morte, disse: seus sonhos e esperanças estão em ruínas. Sua confiança provou-se falsa. Seu filho mais brilhante sucumbiu às trevas. Estas notícias amargas, um pesadelo se põe à realidade. Mas deve chegar, Bedo. Durante a confusão que os suspeitos legalistas causaram no espaço, a fragata da Guarda da Morte, Einstein, conseguiu escapar, comandada pelo Nathaniel Garrou. Ele mentiu, disse que sua fragata estava sofrendo de um mau funcionamento e precisaria se afastar, fingindo ser um herege. E quando as tropas do caos permitiram que ele se afastasse, ele zarpou, vendo o sacrifício que os seus irmãos fizeram. Estavam dispostos a morrer, imaginando que um deles teria a coragem de fazer a maior heresia leal da história, negar a própria verdade imperial e fingir-se um traidor. O primeiro capitão herege da Guarda da Morte, Kalaya Typhon, tentou seguir Nathaniel Garrou para tentar destruir a fragata antes que ela pudesse chegar, mas o herói de Sivan conseguiu escapar. Infelizmente, os tiros inimigos destruíram a maior parte da fragata. A explosão foi tão severa que causou a morte do único navegador legalista. A nave tornou-se incapaz de comunicação interestelar e tinha poucas chances de navegar com sucesso através do Immaterium até a Terra. Mas Garrou ordenou que a nave fizesse um salto de dobra cego, tentando fugir para poder avisar ao Império antes que fosse tarde demais. Este ato heróico dos suspeitos legalistas nas naves conseguiu permitir que fosse alterado o curso da Horus Herésia, pois o plano perfeito de Horus naquele instante começara a ruir. À medida que as tempestades de fogo abaixo de Sivan III se dissipavam e a bomba Varus finalmente perdia sua nuvem tóxica, as nau-capitâneas dos heréticos fizeram varreduras em todo o planeta, buscando ver baixos sobreviventes, até mesmo, quem sabe, 0 sobreviventes legalistas naquele planeta destruído e desolado. A exultosa perspectiva de vitória tornou-se uma vergonha ao descobrir que mais de 100.000 fuzileiros haviam sobrevivido. Na superfície, ainda resistiam soldados dos Filhos de Horus, dos Filhos do Imperador, da Guarda da Morte e dos Devoradores de Mundos. Os legalistas se reorganizaram na Cidade Coral, estavam prontos para resistir o tempo que fosse necessário para humilhar o traidor. O ex-capitão dos Filhos de Horus, rebatizados de Lobos Lunares, novamente falou: nós não somos mais os Filhos de Horus. Esse nome não tem mais significado para nós agora. Somos os Luna Wolves, soldados do Imperador, e por ele lutaremos, e se for preciso, morreremos com alegria. Embora ainda desconhecida a extensão total do seu fracasso, os traidores e o War Master Horus ficaram chocados ao saber que legalistas sobreviveram na superfície do planeta, que naves legalistas conseguiram escapar, ou seja, tudo estava desmoronando. Demorou, mas rapidamente as informações chegaram. Os legalistas conseguiram abrigos no complexo sistema de bunkers, estes usados pela antiga defesa herética do planeta, e que milagrosamente salvou os legalistas. Talvez já fosse o poder da manifestação da fé que 40K tem, que a fé realmente reflete no Immaterium e gera poder no Materium. Talvez sim, talvez não, não saberemos. Na sequência deste fracasso absoluto, o primarca Angron, a revelia de seus irmãos caóticos, resolveu finalizar este problema por conta própria. Horus tentou restabelecer o controle estratégico, mas sua moral havia sido abalada. Tentou ordenar um segundo bombardeiro orbital convencional. Entretanto, Angron e os Devoradores de Mundo traidores se recusaram a fazer outro bombardeio orbital. Na verdade, Angron já discordava do primeiro, respeitou seu War Master e seus novos deuses ruinosos, mas ele ainda tinha uma fonte de honra, que a batalha do inimigo valoroso tinha que ser resolvida em combate direto até aquele momento. Então, ele resolveu descer com seus Devoradores de Mundo heréticos para massacrar o que outrora chamava de seus filhos.
Movidos pela raiva que somente o poder ruinoso de Corrin poderia desenvolver, os heréticos servos de Agron prepararam os seus drop pods para uma segunda queda no planeta. E assim, devoradores de mundos lutariam ombro a ombro um contra os outros, legalistas e heréticos. Impotente, o War Master Horus e seus aliados, as crianças do Imperador e a Guarda da Morte, nada puderam fazer além de assistir à violência dos devoradores de mundos. Angron e mais de 50 companhias de hereges dos fuzileiros navais dos Devoradores de Mundos pousaram na região oeste da Praça do Planeta, motivados a matar os que restavam de seus irmãos num verdadeiro fratricídio. Apesar dos Devoradores de Mundo legalistas terem sido os que mais sofreram pela bomba Virus, eles foram os que mais resistiram contra seu próprio irmão. O ódio dos legalistas contra a traição de seu primarca foi tão intenso que dizem-se as lendas que o poder novo se despertou entre os últimos legalistas dos Devoradores de Mundos. Na matança das praças da cidade coral, onde mais de 7.000 Devoradores de Mundos se esmagaram e massacraram uns contra os outros em um frenesi de violência e ódio, os traidores finalmente conseguiram virar a maré, não por estratégia, mas por número. O ódio de Angron ficou cada vez maior, vendo que aqueles que se mantiveram leais ao Império estavam resistindo, mesmo em minoria, aos poderes ruinosos que ele recém tinha abraçado. Apesar de horas de combate, de repente, os tiros de Bolter se silenciaram nas praças da cidade. E no chão frio você via a marca branca e azul dos Devoradores de Mundos legalistas. E os hereges vitoriosos e exultantes. Suas antigas cores, azuis e brancas das suas armaduras, estavam tingidas em um vermelho sangue. Vendo a vitória de Angron sobre seus antigos irmãos, dizem as lendas que ele exultou. Muito bem, o mais forte sobrepõe sobre o mais fraco. Entretanto, um anônimo capitão legalista dos Devoradores do Mundo falou: sua singela vitória hoje, meu ex-primarca, o perseguirá para sempre. Com a queda do último Devorador de Mundo legalista, Angron agora se preparava para derrotar os legalistas dos Filhos do Imperador, dos Lobos Lunares e da Guarda da Morte. Da sua nau capitânia, o War Master Horus ficou furioso com a desobediência de Angron. Seu plano estava em total ruína. Os Devoradores de Mundos enviados por Angron sofreram pesadas perdas e estariam com a sua força irreparável para os próximos planos de invasão de Itzvan V que já se preparava e o assalto à Terra que ele tanto planejava. Horus não teve escolha, abandonou o plano do segundo bombardeio viral e resolveu um ataque total contra o planeta. Os Filhos do Imperador prepararam-se para desembarcar também no planeta junto com os Filhos de Horus. Os hereges sentiam-se destruídos, pois eles não esperavam as ações do legalista Saul Travitz. Os caóticos estavam ansiosos para se redimirem ao War Master Horus e matar todos os legalistas. Com a prisão típica das estratégias dos Filhos do Imperador, eles escolheram pontos específicos para desembarcar no planeta. Entretanto, se por um lado o vício de Angron era a cólera e a raiva, o dos Filhos do Imperador era o orgulho, e o líder dos heréticos, Edolon, não esperava que os legalistas conseguissem se fortificar tão bem dentro dos antigos locais do palácio da cidade coral. As colunas hereges dos Filhos do Imperador encontraram o palácio Preceptor, firmemente e habilmente defendido pelas forças legalistas dos Filhos do Imperador. Subestimaram de forma abissal, porque se por um lado os legalistas dos Devoradores do Mundo foram com tudo contra Angron e foram derrotados por serem simplesmente minoritários, ou seja, se fossem maioria teriam vencido, os Filhos do Imperador legalista foram os que menos perderam tropas para a bomba Virus, diferente dos Comensais do Mundo, que foram os que mais perderam. Em vez de ter sucesso em um ataque de blitz como ele esperava, sua coluna foi alvo de fogo pesado, impedido assim de chegar até as muralhas do palácio. Diferente da derrota dos Devoradores do Mundo legalistas, que levou algumas horas, era evidente que derrotar os Imperator Childrens legalistas levaria dias. Vendo que não seria possível uma vitória em um único dia, a guerra de atrito se iniciaria. Ao cair da noite, os detritos remanescentes dos bombardeiros desceram sobre o planeta, tornando a noite mais escura da história de Itzvan III. O excesso de confiança das crianças do Imperador caóticas e a raiva dos Devoradores do Mundo tornou-se o avanço lento, pois os legalistas, sobretudo dos Luna Wolves e das crianças do Imperador, resistiram firmemente.
Os ex-filhos de Horus, atualmente rebatizados de Lobos Lunares ou Luna Wolves, desfiguraram suas armaduras e seus símbolos, extirpando qualquer memória sobre o traidor Warmaster. O líder dos legalistas era o capitão Garviel Lorkhan. Lorkhan, o capitão, traído pelo seu Warmaster, foi elevado popularmente pelos seus irmãos ao título de general dos Luna Wolves, comandando uma poderosa resistência na área sul e leste da capital da cidade coral. Já haviam passado mais de 2 dias e os guerreiros de Fulgrim não conseguiam derrotar seus irmãos legalistas no palácio de Perenassor. O palácio estava cada vez mais reforçado, com reforços chegando pelos bunkers. Parecia que a tropa ia virar. Os ataques fracassados de Eidolon foram humilhados pelo poderoso e antigo encouraçado Raylanor, o antigo guardião dos ritos, muitas vezes chamado de o mais venerável dos veneráveis encouraçados. Da poeira da cidade coral ninguém esperava. Devoradores do mundo legalista surgiram e começaram a atacar as crianças do Imperador hereges do lado de fora do planeta. Ninguém esperava isso. Agron não tinha destruído todos. E por fim, a noroeste, os legalistas da Guarda da Morte enfrentavam a situação mais terrível de todas. Embora fortemente trincheirado nos bunkers, seu arsenal de defesa estava perigosamente baixo. Uma vitória que deveria ser em dias demorou mais de 2 meses. Quase 2 meses solares completos se passaram, e sobre os cascos mortos de Sivan III ainda tinha legalistas resistindo. Após 2 meses de combate, dos quase 100.000 legalistas, mais de 40.000 estavam mortos. Mas, por outro lado, os hereges tinham perdido mais de 100.000 homens. Parecia mágico. Toda vez que Angron declarava que os World-Eaters legalistas estavam extintos, novos surgiam escondidos. Então não importa o quanto ele matava, parecia que mais e mais estavam surgindo. Na entrada do 3º mês, as tropas legalistas estavam cansadas, exaustas e destruídas, mas ainda estavam de pé. O capitão Saul Tarvitz disse nas horas finais da cidade coral: nossos nomes podem ser esquecidos, nossos ossos podem virar pó, mas nossas mortes ecoarão pelos milênios vindouros. Mesmo após de 3 meses segurando o Palácio Preceptor na cidade coral, finalmente os filhos do Imperador não puderam aguentar mais, pois finalmente os traidores trouxeram os titãs. Vendo que a situação estava difícil para Saul Tarvitz, um legalista, ou melhor, ex-legalista, Lúcio ficou enciumado e eventualmente permitiu que o caos o dominasse. Enganando seus próprios irmãos legalistas, Lúcio falou que havia focos traidores dentro do palácio e começou uma batalha interna, enganando um amigo de longa data, Solomon Demeter, que acreditou que Lúcio era legalista e que estava informando os traidores. Então ele e seus irmãos legalistas massacraram outros legalistas, até que Lúcio se declarou traidor e o assassinou pelas costas. Chegaram até onde estava o comandante Tarvitz e o desafiou num duelo mano a mano, que finalmente determinaria quem era o melhor guerreiro. Tarvitz, leal à verdade imperial, saiu vitorioso, mas Lúcio, covarde e caído pelo caos, fugiu da batalha e retornou aos braços da legião traidora. Tendo cumprido sua parte no acordo, o palácio cairia. A Death Guard foi a primeira a cair naquele último dia. Não havia mais nenhum Death Guard legalista. Em seguida, foram os Devoradores de Mundo. Lutaram até a morte, até o último homem, com força e coragem. Mas no fim, eles morrem. Com a queda do palácio da cidade coral, finalmente o último estandarte legalista dos filhos do imperador caía, restando apenas os lobos lunares. Aos poucos, os Luna Wolves foram caindo quando o forte Sereia desabou, e Lorkhan, o último legalista, lutou bravamente contra Abaddon. Ferido, Lorkhan falou: maldito dia que eu lhe chamei de irmão. Ele nos ensinou a nos atermos à verdade. E Abaddon falou: a única verdade é o caos. Com o fim da resistência legalista, quando a escuridão da verdadeira noite caiu, mais uma vez a cidade estava morta. Ainda poderia ter sobrevivido um ou outro legalista sobre as sombras da escuridão de Sivan III, mas o fato é, não havia mais nenhuma resistência armada contra Horus. Naquela noite, acabou a Batalha de Sivan III. Os passos que seguiram foram um massacre, pois não havia mais resistência, não havia mais grupos organizados, havia apenas alguns legalistas sobreviventes, que eram caçados e exterminados. Na sua nau capitânia, o espírito da vingança, Horus estava enfurecido.
Como tudo poderia dar tão errado, ele planejava acabar aquilo em um dia e ficou preso por 3 meses. O tempo não estava mais ao lado de Horus. O tempo de forjar aliados para a traição acabou. Era hora de agir. Com a amargura, o Whoremaster ordenou a retirada da superfície de Itzvan III, deixando um cemitério em seu rastro, encarregando Fulgrim e Mortarion para literalmente arrastarem Angron de fora do planeta se fosse necessário. Pois Angron se recusava a sair do planeta até que o último devorador de mundo legalista sucumbisse sobre suas mãos. No fim, a batalha matou mais de 100 mil legalistas e praticamente 200 mil hereges. Mesmo perdendo um grande contingente, Horus não tinha chance de se reorganizar. Ele tinha que marchar para Itzvan V. No final daqueles 3 meses no 31º milênio, a fragata legalista da Guarda da Morte, Einstein, que com muito custo e muito sacrifício de outros legalistas conseguiu fugir dos ataques dos hereges em Itzvan III, chegou à Terra. Inicialmente, seus tripulantes foram capturados e presos e interrogados para imaginar o que tinha acontecido. Teve toda uma investigação. Inicialmente acharam que eles tinham fugido por covardia durante a guerra de Itzvan III, mas depois eles acreditaram no massacre que havia ocorrido. A informação foi levada ao regente da Terra, o famoso Malcador, e ao primarca Rogaldorn, que acreditaram nos legalistas e falaram com o imperador. O imperador, muito ocupado com a tentativa de reconstrução do projeto Webway, acidentalmente destruído por Magnus o Vermelho tempos atrás, projeto esse que culminou na destruição de Próspero, vídeo este linkado aqui em cima no canal. Então depois desse vídeo, se você gostar, pode ver o outro. Foi confiado a Rogaldorn o objetivo de derrotar os traidores e lidar com a rebelião do ex-mestre de guerra Horus. Rogaldorn era muito conservador. Apesar de achar que tinha chance de vencer com apenas 4 legiões legalistas para lutar contra as 4 hereges, ele queria ter certeza que não teria problemas com seus aliados. Então ele juntou 7 legiões, entre aspas, legalistas para lidar com os traidores. E, infelizmente, o que Dorn não sabia é que apenas os Mãos de Ferro, os Salamanders e a Ravenguard, a Guarda de Corvos, ainda estavam legalistas totalmente. 4 legiões que ele havia levado para o combate, a Legião Alpha, os Night Lords, ou Senhores da Noite, os Iron Warriors, ou Guerreiros de Ferro, e um grande contingente dos Portadores da Palavra, a primeira legião a cair no caos, sem nenhum legalista sobrevivente, e ninguém sabia dessa traição ainda, vídeo este que eu também já fiz e consta no canal aqui em cima, marcharam para o sistema Itzvan para derrotar os caóticos que já tinham se revelado. No sistema Itzvan, Horus preparava seu contra-ataque contra os legalistas. A situação em Itzvan III tinha sido catastrófica para eles. Ele esperava derrotar os legalistas em apenas algumas semanas, mas levou 3 meses devido à resistência dos bravos legalistas, dos Devoradores de Mundos, da Guarda da Morte, das Crianças do Imperador e dos Lobos Lunares. Horus percebeu que não tinha mais como arregimentar traidores para o seu movimento. A última tentativa foi Ferrus Manus. Alguns meses antes, Fulgrim tentou convencer seu melhor amigo a entrar na heresia, mas Ferrus Manus se recusou a entrar. A esperança de Fulgrim tornou-se desastrosamente errada, e essa tentativa desleixada de converter mais um legalista ao caos foi o que expôs totalmente a traição do Whoremaster e de seus aliados, e assim o Império teve certeza que a heresia estava se abatendo sobre eles. Ferrus Manus recebeu com muita alegria a ordem de seu irmão Rogaldorn para exterminar os traidores, pois ele estava visivelmente ofendido e furioso com os poderes ruinosos do caos, que conseguiram corromper seu melhor amigo, Fulgrim, a heresia. Ferrus preferia que seu amigo estivesse morto e enterrado do que nos braços do caos. As primeiras legiões legalistas a chegarem ao setor de Itzvan III foram os Iron Hands, os Mãos de Ferro, os Salamanders e a Ravenguard. A segunda onda chegou a Itzvan III após certo tempo, que foi a Legião Alpha, os Senhores da Noite e a Guarda de Ferro. E, por incrível que pareça, chegou um grande contingente de Portadores da Palavra, com seu primarca Logar, totalizando 8 legiões, teoricamente legalistas, para enfrentar 4 legiões heréticas. Infelizmente, Dorn e Ferrus não faziam ideia que os Senhores da Noite, a Legião Alpha, os Guerreiros de Ferro e os Portadores da Palavra já haviam há muito tempo se voltado contra o Imperador e jurado lealdade a Horus e aos poderes ruinosos do caos. Como uma cascavel escondida,
pronta para dar o bote, enquanto os bravos legalistas do imperador olhavam para o demônio à sua frente, não percebiam o demônio em suas costas. De repente, o ataque começou, e uma frota legalista gigante cercou o sistema de Itzvan. Os legalistas esperavam enfrentar nas naves força legalista contra força herética, mas eles estranharam a não encontrarem rastros da frota herética nas proximidades do sistema Itzvan. Na sala de reuniões do Espírito da Vingança, a nau capitana de Horus, o conclave traidor se uniu e Horus finalmente disse: Marquem bem este dia, meus amigos. Os leais ao imperador estão caminhando para a sua desgraça. Após planejar a campanha em Itzvan V, finalmente o cerco estava armado. A Batalha de Itzvan V teria uma das maiores frotas reunidas da história da humanidade. Foi nessa situação que teve a famosa conversa entre Malcador e Rogaldorn. Malcador disse: Horus tem 3 de seus irmãos com ele. Você tem seus punhos imperiais e outras 13 legiões. Dorn ponderou: quem dera fôssemos 15. E Malcador avisou: nem pense nisso, meu amigo. Eles estão perdidos para sempre. E Dorn disse: eu sei. Em referência aos 2 primarcas das 2 legiões perdidas que sofreram o Damnatio Memoriae. Fiz um vídeo sobre isso também no passado. Se você tiver interesse em assistir depois, está aqui na descrição. Se por um lado Horus preparava seu ataque na Espírito da Vingança, o líder dos portadores da palavra, Logar, chamou seus irmãos na sua nau capitânia, Fidelitas Lex, convocou o líder dos Senhores da Noite, Conrad Curse, o líder da Legião Alpha, Alpharius Omegol, e o líder dos Guerreiros de Ferro, o Perturbable. Logar era o melhor de todos os oradores do Império do Homem. Quando ele falava, todos prestavam atenção. Por isso ele era o senhor dos portadores da palavra. E ele fez um grande discurso para motivar os seus irmãos que ainda estavam meio vacilantes em fazer esta terrível traição. Ele disse que o imperador havia falhado com eles por ser falho em sua essência, imperfeito em sua busca por uma cultura humana perfeita, sua fraqueza contra a invasão das raças Xenos e que buscava distorcer a humanidade para esses fins alienígenas. Ele disse que o imperador falhou com eles, sobretudo porque se fundou em mentiras do racionalismo e do ateísmo que definiam a verdade imperial. Para ele, o império havia sido forjado sobre a égide de um perigoso engano, exigido que seus cidadãos se sacrificassem por uma suposta verdade que nada explicava sobre o fim, sobre o futuro, sobre o destino. Uma verdade que só se limitava no aqui e agora. Como poderia não haver nada depois? Como poderia não haver deuses, se tanto poder era criado entre tantos homens? Era o império que merecia morrer. E sobre as cinzas de Itzvan V, algo começaria. E das cinzas, Logar prometeu, surgiria um novo reino da humanidade, um império de justiça, ligado à fé e à verdadeira iluminação que apenas a fé poderia gerar. O império não mais comandado apenas por homens, mas comandado e protegido pelos avatares dos seus próprios deuses. Nesse momento, não haveria mais mentiras. Eles finalmente poderiam se revelar. A Legião Alpha, os portadores da palavra, os Guerreiros de Ferro e os Lordes da Noite ficariam juntos com seus irmãos, filhos de Horus, devoradores de mundos, a Guarda da Morte e as crianças do Imperador. Sobre a bandeira do War Master Horus, legítimo herdeiro do Império da Humanidade e verdadeiro Imperador. Após terminar seu discurso inflamado, o primeiro capitão, Sevatar, da Legião dos Senhores da Noite, bradou: morte ao falso imperador! E ao fazer isso, ele foi o primeiro a bradar aquelas palavras que ecoariam por 10.000 anos. Longe dali, na nau capitânia dos Salamanders, Vulcan conversava com seus filhos. Mal conseguia imaginar a inspiração de Horus para essa loucura. Na verdade, o próprio fato disso o assustava. Ele dizia: se até o melhor de nós pode vacilar, o que isso significa para todos nós? O Senhor Manos nos conduzirá 7 legiões contra essas 4 abomináveis. Horus se arrependerá de sua traição. As 4 legiões traidoras já se posicionaram no interior do planeta Itzvan V, ao longo de defesas construídas na cordilheira da depressão Urgal.
preparando-se para a tempestade uivante da batalha que logo se cairia. O primeiro aviso veio quando as nuvens brancas tornaram-se laranjas. Depois, um som de um rugido metálico estrondoso. Alarmes soaram, as nuvens se dividiram e logo drop pods caíam do céu. Por longos minutos solares, as forças leais do Imperador entraram em órbita, inicialmente trazendo bombardeios poderosos sobre o planeta, mas em seguida, uma chuva de milhares de drop pods e storm beads atravessaram a atmosfera. A primeira onda estava sob comando do general Ferros Manus, e além da sua própria legião, os Salamanders liderados por Vulcan e a Raven Guard, comandada por Corax, se juntavam a ele. O campo de batalha de Tsivan V foi um matadouro de proporções épicas. O sangue de legalistas e de traidores fluíam dos rios. Mecânicos e Dark Mecânicos se degladiavam também com seus titãs. Milhares de traidores foram massacrados nos momentos iniciais do ataque, visto que as 3 legiões que caíram eram as mais numerosas e poderosas até então, com exceção dos Ultramarines, talvez, e dos Space Wolves, que não participaram do assalto, pois estavam resolvendo os combates em outros lugares. Por exemplo, os Space Wolves ainda lutavam contra Magnus em Próspera. A depressão Urgal, após algum tempo, foi transformada em uma ruína sob trilhos e mortes de tanques, soldados e todo tipo de material, legalista e herege. Após tempos imemoriais de combate, finalmente a maré estava virando. Parecia que sozinhos, os 3 legalistas iam destruir completamente estes 4 hereges estúpidos. Vulcan, Ferros Manus e Corax alegraram-se ao ver as naves de seus irmãos chegando. Se a vitória parecia certa com apenas os 3 lutando juntos, que chance os hereges teriam com a chegada dos poderosos irmãos da Legião Alpha, dos Portadores da Palavra, dos Senhores da Noite e dos Guerreiros de Ferro? Pobres não sabiam. Feridos e fracos, os aliados de Horus recuaram. As tropas de Fulgrim fugiram pelo norte. As tropas de Mortarion saíram junto com Horus pelo leste. Angron recusou-se a recuar e lutou sozinho contra os legalistas que estavam avançando ferozmente. Tomado pela raiva, Ferros Manus recusou o conselho de seus irmãos Corax e Vulcan e lançou-se contra os rebeldes em fuga, procurando trazer Fulgrim para um combate pessoal, pois nunca perdoaria a traição de seu mais amado irmão. A segunda onda de fuzileiros espaciais legalistas, entre aspas, desceu sobre a zona de pouso na área norte da depressão Ugar. Vulcan tentou contatar seus irmãos pela comunicação, pedindo para flanquear os traidores e evitar a sua fuga, mas não houve resposta. Eles não sabiam, mas naquele momento, os Senhores da Noite, de Conrad Curse, os Guerreiros do Ferro, de Perturabo, os Portadores da Palavra, de Logar Aureliano, e a Legião Alpha, de Alfarius e Omegon, representavam uma força maior que aquela que havia começado o ataque em Tsivan V. Não uma força legalista, uma força herética. As forças dos 4 irmãos, entre aspas, legalistas, começaram a levantar suspeitas sobre Corax. E a Raven Guard resolveu se manter mais próxima porque estava sentindo que alguma coisa estava errada. Vulcan, por pensar sempre na boa-fé dos seus irmãos, não esperava o que se abateu. E Ferros estava cego pela raiva contra Fulgrim e perseguindo para perceber o que estava se cercando. Em vez de cercar os traidores, as 4 legiões, entre aspas, legalistas, cercaram seus próprios irmãos legalistas. Os Portadores das Palavras e os Senhores da Noite seriam a bigorna, impedindo que eles saíssem. E os Guerreiros de Ferro seriam o martelo. Os verdadeiros legalistas estavam exaustos, com bolters quase vazios, quando os tiros irromperam. Por algum motivo, a Legião Alpha não participou desse ataque. Os aliados abriram fogo, massacrando vários Salamanders e Raven Guards. Centenas morreram em minutos. Eles tiveram que se entrincheirar no local que eles tinham chegado inicialmente para o combate. E assim começou o massacre do Drop Site, ou seja, o massacre no local de queda, onde eles iniciaram o assalto. Fazendo o balanço terrível da situação, os primarcas Corax e Vulcan divergiam sobre como se salvar da situação. O primarca dos Salamanders sugeriu uma retirada tática para os seus navios, para tentar resistir a qualquer ataque. Corax, por sua vez, defendeu que os legalistas deveriam fazer o que pudessem para conseguir escapar da matança enquanto a batalha era perdida, para tentar avisar ao imperador dessa nova traição. Vendo a divergência, então os 2 únicos irmãos legalistas juntos se dividiram. E então, os irmãos Vulcan e Corax divergem do que fazer contra as mais de 8 legiões que caem sobre suas cabeças.
O primarca dos Salamanders sugeriu que os legalistas tentassem fazer uma retirada tática para suas respectivas naves de lançamento. Corax, por sua vez, defendeu que os legalistas deveriam fazer o que pudessem para escapar do massacre, pois as batalhas estavam perdidas. Após se separarem, um ataque direto de artilharia separou de vez os dois irmãos. Corax sobreviveu, mas ele não encontrou seu irmão Vulcan e ficou muito preocupado. Ele estaria sozinho contra 8 legiões? Longe dali, Ferrus Mano e sua legião foi cercada por Fulgrim e os Imperial Children, e a batalha final entre os dois aconteceria. Cantos dos Iron Warriors diz: naquele dia vimos que deuses podem morrer. Nada nunca mais foi igual, nem para os primarcas e nem para nós. Afinal, éramos mortais. A raiva de Ferrus era profunda que seu melhor amigo entre os irmãos o havia traído com tamanha ferocidade. Ferrus inquiriu a Fulgrim por que sua traição. O Armaster Horus seria derrotado. Ele tinha fé que as 4 legiões legalistas que sobraram chegariam e destruiriam totalmente aquela terrível rebelião, porque até aquele momento Ferrus não sabia da traição de seus irmãos. Fulgrim deu um sorriso de escárnio e contou a ele. Ferrus Manos olhou horrorizado ao ver. Seus aliados abriram fogo contra os Salamanders e a Ravengard. Estava declarado a ele: não só os devoradores de mundos, os filhos de Horus, a guarda-morte e as crianças do imperador eram traidores. Havia mais traidores no ninho. Os dois primarcas começaram o combate. Trocaram golpes temíveis e terríveis, ferindo-se profundamente e mutuamente. Após um grande combate, Ferrus Manos caiu ferido e Fulgrim também não estava bem. Mas a sua espada contaminada parecia que mexeu-se por forma própria. Dizem as lendas que Fulgrim, em um último lampejo, tentou desesperadamente puxar o golpe, mas os músculos se moveram por conta própria e a lâmina demoníaca cortou a cabeça de Ferrus Manos. Sua legião quase totalmente destruída e os legalistas em frangalhos e fugas. No outro extremo do campo de batalha, a Ravengard era cercada pelos portadores da palavra. O primarca Logar e o primeiro capelão Erebros apareceram na vanguarda. As duas legiões lutaram entre si de forma virulenta. A guarda de corvos e os portadores da palavra se degladiavam no campo de batalha. E Logar e Corvus Corax iniciaram o combate. Logar era bom em conversar, bom em contaminar e bom em trazer os outros para o seu lado. Mas ele não era um lutador tão habilidoso como Corvus Corax. Depois de uma longa batalha, o sangue jorrou e o Logar caiu de joelhos, com a mão agarrando seu estômago em ruína. Corax era vitorioso. Ele se aproximou daquele traidor que um dia ele chamou de irmão. Dizem as lendas que Corvus Corax falou antes de desferir o golpe final. Sua fé cega sempre foi sua ruína. A luz da verdade se sobrepõe à sua obscura fé. O ataque foi rápido. Logar seria empalado. Só que de repente ouviu esse barulho de o estrondo atacando metal e não carne. Conrad Curse, o líder dos Night Lords, os Senhores da Noite, chegou bem a tempo para salvar seu irmão. Escapando voando com Conrad Curse, Logar agradeceu profundamente por salvar a sua vida. Mas Curse avisou que o deixaria morrer da próxima vez. Sua fraqueza o enojava. Vendo que portadores da palavra estavam virando demônios do caos com chifres aparecendo e o próprio Logar mostrava em sua pele a corrupção feita pelos poderes ruinosos do caos, Curse virou e daquela visão hedionda falou: você não passa de um ser sujo e rançoso com a sua corrupção. Meu único desejo é punir aquele que um dia chamei de pai, não abraçar esta abominação. Embora gravemente ferido, Logar sobreviveria. Horus agora possuía 9 legiões de fuzileiros espaciais. E agora tinha praticamente destruído 3 das 9 legiões legalistas sobreviventes. Os Salamanders, a Ravengard e os Iron Hands estavam devastados. Guerreiros dos portadores da palavra intimaram Alfarius Omegon e a Legião Alpha para ajudar. A Legião Alpha seguiu os portadores da palavra até as planícies negras de Sivan III. Cercado no clímax da batalha, as tropas de Vulcan e de Corvus Corax estavam sendo massacradas. Os primarcas Engron, Conrad Curse, Mortarion e Alfarius estavam no campo de batalha, e parecia que seria o fim para os legalistas. Mas de repente, a Legião Alpha foi a primeira a recuar do massacre, mesmo estando vencendo de forma clara. Os irmãos não entenderam por que Alfarius Omegon estava recuando. Dizem-se as lendas que os filhos da Hidra se retiraram em ordem sussurrada.
quase em perfeita quietude. Com esta brecha no ataque herético, um grupo de guerreiros da Ravengard conseguiu escapar através de uma nave Thunderhawk. Não se sabe se este movimento de Alfares Omegon foi algum erro, um delírio de lucidez legalista ou o verdadeiro interesse secreto de sua legião. Fato é, se a Legião Alfa não tivesse aberto a coluna, não teria sobrado nenhum legalista naquela noite. Então, sem esse ato controverso de Alfares Omegon, provavelmente as areias negras de Itzvan V não estariam tingidas pelo sangue vermelho de apenas 200 mil fuzileiros espaciais. Talvez tivessem tingidas com mais de 500 mil. O Warmaster de sua nave, o Espírito da Vingança, bradou orgulhoso. O caminho para a Terra agora está aberto. Chegou a hora de levarmos a guerra ao Imperador em sua mais inexpugnável fortaleza. Faremos uma preparação imediata para uma invasão à Terra e um ataque ao Palácio Imperial. Não se enganem, meus irmãos. Esta não será uma tarefa fácil, pois o Imperador e seus seguidores iludidos lutarão arduamente para impedir os planos de nossas divindades. Sem dúvida, muito sangue deles e nosso ainda deve ser derramado, mas o prêmio é a própria galáxia. Estão comigo? Quando o sol finalmente raiou no horizonte, não se via mais bandeiras legalistas. Ao longo de quilômetros de areias negras manchadas de sangue carmesim em Itzvan V, via-se apenas a bandeira do símbolo do olho de Horus. Entretanto, por mais que essa vitória tenha sido esmagadora e brutal, ela não foi total. Logo percebeu-se que o massacre de Dropside não tinha sido total. Vários pequenos grupos legalistas sobreviveram. Muitos conseguiram escapar quando perceberam que tudo estava perdido. Várias naves legalistas gravemente danificadas conseguiram escapar. E por algum motivo, o cerco falhou justamente pelas tropas da Legião Alfa, que não conseguiram acertar em praticamente nenhuma nave legalista. Não se sabe por incompetência ou por ineficiência de Alfares, ou talvez tivesse um outro plano por trás. O único motivo de não desconfiarem da lealdade de Alfares Omegon é porque a Legião dos Portadores da Palavra e a Legião dos Iron Warriors também não conseguiu abater várias naves e deixou inimigos escaparem em alguns casos, sendo derrotados. A única diferença é que a Legião Alfa perdeu pouquíssimos soldados durante essas fugas dos inimigos e nenhuma nave da Legião Alfa foi realmente destruída, apenas avariada. Fez outras legiões que perderam tropas e naves. Os legalistas da Ravengard que sobraram no planeta estavam reorganizados com Corvus, Corax, e ele pensou o seguinte: eles não tinham mais como escapar, as naves tinham provavelmente deixado o planeta, então eles deixariam bem caro a morte de cada soldado legalista. Corax disse que não aceitaria menos que cada um de seus Astartes levasse no mínimo 10 traidores com eles, e que caso algum deles falhasse nessa missão, ele próprio iria no pós-vida exterminar sua existência, não encontrando mais Vulcan e seus aliados Salamanders, e nem os seus aliados de ferros manos. Sozinho Corvus Corax bradou: não temos espaço para esperança. Planejamos e agimos. A esperança é para sonhadores e poetas. Temos nossa vontade, nossas armas, nossa verdade e nosso próprio destino. Esse cara é foda. A luta foi severa. Corvus Corax estava disposto a morrer pelo que acreditava, mas seus irmãos legalistas preferiam entregar suas vidas para que ele pudesse escapar. Ferido, fraco, ele conseguiu ser levado em uma perigosa jornada através do Immaterial de volta à Terra, chegando 133 dias solares depois de partir do sistema Itzvan. Vulcan ainda estava desaparecido e dado como morto por longos meses solares. Felizmente, diferente de Corvus Corax, a sua retirada estratégica deu mais frutos. Muitos soldados salamandras conseguiram escapar, e diferentemente da Ravengard, que perdeu grandes números de soldados. Depois de um tempo, Vulcan conseguiu chegar à Terra, não se sabe como, e assim, os sobreviventes dos Iron Hands, da Ravengard e dos Salamanders tornaram-se as legiões despedaçadas. Estavam enfraquecidas demais para desempenhar qualquer papel significativo neste grande conflito que se escalava. Após a vitória em Itzvan V, Horus convocou uma reunião dos primarcas no Espírito da Vingança, os 8 legionários traidores a bordo. 5 primarcas que lutaram, incluindo os 4 que lutaram em Itzvan V, se encontraram pessoalmente, incluindo Horus, Fulgui, Angro, Mortário e Logar. 3 apareceram por emissores de holodiscos numa transmissão através da dobra da Altidura, incluindo
Perturbal e Magnus. Magnus, que só recentemente se juntou aos traidores após o expurgo de Próspero, quando os restos queimados da 15ª Legião foram transportados por Tzinti para o Olho do Terror, para o planeta dos feiticeiros e corrompidos. Os 1000 filhos, amargurados com o que eles perceberam como a sua traição pelo Imperador, agora se tornaram servos da 8ª Legião Traidora, controlados pelos poderes de Tzinti. Apenas Konrad Curze chegou a aparecer pelo holodisco, mas não disse nada. E Alpharius Omegon sequer apareceu à reunião. Sem conhecimento dos legalistas da Ravengard sobrevivente, agentes da Legião Alpha infiltraram-se secretamente nas fileiras durante o massacre no local de queda. Dizem que Alpharius Omegon havia sido informado pela organização secreta alienígena conhecida como a Cabala, que a Legião 19, a Ravengard, receberia no futuro um bem imperial extremamente valioso e ultra secreto, que seria de grande utilidade para a causa de Horus. A satisfação de Horus era visível vendo o desconforto interno de Magnus, apesar de corrompido que nada poderia falar, ao saber que ele manipulou tudo para que Lemnos Rus invadisse o planeta natal dos 1000 filhos e o destruísse. Agora o momento final se desencadearia, a invasão da Terra e dos segmentos solares, e se os deuses ruinosos permitissem, o fim do Império do Homem. Do outro lado, as legiões despedaçadas tentavam se organizar para a defesa, e os irmãos legalistas, ao perceberem que só restariam 6 legiões prontas para o combate contra 9 legiões heréticas, estavam perto de se preparar para o combate decisivo de suas vidas. E então, após a vitória dos hereges em Itzvan V, a rebelião de Horus se espalhou como fogo por todo o Império do Homem. Pelos 4 cantos do Império, a mensagem chegou. Havia alguém se opondo à força do Imperador. Desde as guerras da unificação, ninguém estava disposto a tentar enfrentar o poderoso Império da Humanidade de dentro para fora. Mas agora havia um oponente à altura. Era isso que diziam as legiões heréticas. As legiões despedaçadas conseguiram se reorganizar. A Ravengard, os Salamanders e os Iron Hands conseguiram se reorganizar após o massacre de Dropside, mas estavam muito limitados em seu número de forças. A heresia rapidamente conseguiu tomar o planeta Paramar V em direção à Terra. Na borda do segmento solar, o caminho para a Terra estava aberto. Furioso com a heresia, Rogaldorn mandou uma grande frota de punhos imperiais para sitiar o mundo vizinho de Quitônia, o mundo original de Horus, planeta natal dos filhos de Horus. O cerco foi brutal e durou até o fim da heresia. Várias batalhas se seguiram. Então aconteceu um grande erro, a decisão de Khan. Como a maioria das tropas legalistas sobreviventes estavam dispersas e sem saber da heresia, Horus mandou que Alpharius Omegon mandassem tropas para que os lobos espaciais e os cicatrizes brancas não pudessem saber da heresia, pois estavam lutando em grandes campanhas específicas. Horus deveria fazer uma manipulação nas transmissões de dobra, evitando a comunicação da 5ª Legião. Por um tempo, esse pilar funcionou e impediu a transmissão, mas algo estranho aconteceu. Um indivíduo chamado Siddiq Rancor era um capitão da Legião Alpha durante essa heresia. E por incrível que pareça, ele era leal. Segundo informações pouco encontradas, Omegon mandou a mensagem para ele derrubar o pilar. De acordo com os relatos dados, Rancor foi um dos legionários da Legião Alpha que trabalhou mais próximo do primarca Alpharius durante os tempos da heresia de Horus. O estranho é que Cid foi propositalmente designado pelo coprimarca Omegon para destruir essa instalação, esse pilar, por suspeitas que estava vazando as informações para os inimigos da Legião. Cid destruiu com sucesso o pilar, e nessa situação os cicatrizes brancas conseguiram recuperar suas comunicações com o resto do Império e descobriram sobre a notícia da heresia. E essa é uma das coisas mais estranhas que aconteceu, pois o Alpharius deu uma ordem específica para proteger o pilar, e o Omegon deu uma ordem específica para destruir o pilar. Shids aparentemente era um legalista e não um herege, mas não se sabe se Omegon sabia que essa informação era para destruir ou não. Esse suposto erro da Legião Alpha foi o que permitiu que os cicatrizes brancas entrassem do lado legalista na guerra,
Porque inicialmente o Khan se recusou a entrar tanto do lado legalista quanto do lado herege. Ele não sabia muito o que fazer. Houve negociação de Horus para que Khan caísse do lado dos hereges. E por algum tempo, Jagatai Khan, da Legião dos Cicatrizes Brancas, até pode ter pensado em seguir o caminho herege. Mortarion tentou ativamente corrompê-lo e recrutá-lo para o lado do caos. Mas dizem que Jagatai Khan recusou por um motivo bem simples. Jagatai Khan não se dava bem com Magnus, mas ele respeitava o Gigante Vermelho. E ele não aceitou a situação de Próspero. Ele descobriu que Logar e Horus haviam manipulado a situação para Magnus ser considerado um traidor e ser destruído por Leman Russ e os Lobos Espaciais. E Jagatai Khan não aceitou isso. Ele achou isso a maior vergonha que poderia ser feita. Por outros motivos ele poderia ter caído na heresia, mas isso ele não pôde aceitar. Magnus foi leal até o fim e foi taxado de traidor e destruído, forçado a cair na heresia. Ele não faria o mesmo. E então Jagatai Khan entrou do lado legalista na guerra. Fizeram táticas de guerrilha atrás das linhas inimigas de Horus, pois eles estavam longe da capital terráquea. E isso fez a heresia de Horus abrir uma frente na retaguarda, o que dificultou muito o avanço do sistema solar em direção à Terra. Alfarius disse a Horus que o seu soldado que atacou e destruiu o monolito era um legalista infiltrado na Legião Alfa e fez isso para defender o Imperador. E ele omitiu que Omegol mandou destruir aquele pilar. Por essa questão e várias outras que aconteceram ao longo da heresia de Horus, é que tem-se a dúvida se a Legião Alfa inteira caiu na heresia ou se não. Porque há uma grande visão que talvez Omegol não tivesse caído na heresia, apenas Alfarius. Mas isso é apenas uma conjectura, dadas as situações que aconteceram durante a Horus Heresy. A princípio, Alfarius e Omegon caíram na heresia, mas as coisas que Omegon fez foram tão específicas que parece que não. Tudo que envolve a Legião Alfa é cheio de conjecturas, neblinas, dúvidas e interpretações subjetivas. Vamos voltar à parte objetiva, tudo que não envolve a Legião Alfa. Antes da destruição desse pilar, as comunicações imperiais ficaram embaralhadas. Além de Jagatai Khan e Leman Russ não conseguindo se comunicar com a Terra, muito longe dali, no Reino de Ultramar, Roboute Guilliman, dos Ultramarines, Lionel Johnson, dos Dark Angels, e Sanguinis, dos Blood Angels, não conseguiam saber o que estava acontecendo, não conseguiam se comunicar com a Terra. Eles já tinham descoberto a heresia, mas não conseguiam falar com o Imperador nem com a Terra Sagrada. Então pensaram o pior, pensaram que o Império já tinha caído. Eles pensaram em mandar uma frota expedicionária para tentar ajudar a Terra e para ver o que tinha acontecido. Só que de repente começou uma ruína storm no Warp, uma tempestade de ruína tão absurda que obscureceu o Astronomical e impediu saltos em direção à Terra por algum tempo. Os 3 primarcas legalistas recusaram-se a acreditar que o Império tinha caído. Mas se houvesse, como eles poderiam fazer um plano de contingência nessa questão? Então, no lado oriental do Império, perto do reino de Ultramar, os 3 irmãos juntos formaram o Império Secundus. A capital seria Macragge, a capital do reino dos Ultramarines. E lá estavam Sanguinis, Lionel Johnson e Guilliman, e eles conseguiram recuperar o corpo de Vulcan, que estava em coma gravemente ferido após o massacre de Tsivan V. Felizmente ainda vivo, pois é muito difícil matar um Perpetual verdadeiramente. Não querendo cair na mesma armadilha do auto-engrandecimento que fez Horus sucumbir aos poderes ruinosos do caos, Guilliman não aceitou o título de imperador, mesmo que Sanguinis e Lionel Johnson concordassem que ele seria um bom homem para esse cargo. Em vez disso, ele propôs um triunvirato. Sanguinis seria o Imperator Regis, o imperador regente, pois tanto Guilliman quanto Lionel confiavam no anjo e pensaram que Vulcan também gostaria que fosse assim. Guilliman foi consagrado Lorde Guardião do Império Secundus e Lionel Johnson foi nomeado Lorde Protetor do Império Secundus, um título semelhante ao War Master. De volta às situações próximas da Terra, próximas às tropas dos Cicatrizes Brancas de Jagatai Khan, os combates continuaram. A captura da Fortaleza Perfeita, a campanha de Mezoan para conquistar o mundo forja de Mezoan, mecânicos lutaram contra a Legião Alfa e os Iron Warriors, o Cerco de Baal, planeta natal dos Anjos de Sangue, foi o refúgio de muitos leais que fugiram durante os massacres. O planeta foi sitiado por uma força conjunta dos Filhos do Imperador, dos Dark Mecânicos e dos Filhos de Horus, mas o planeta resistiu por bastante tempo. Anos de lutas amargas seguiram, e o caos foi avançando e avançando e avançando, até chegar no sistema solar. Até que nos momentos finais, do 10º até o 14º ano do 31º milênio, eles chegaram no sistema solar, que estava praticamente sitiado.
Horus e suas forças finalmente chegaram à Terra, a capital da humanidade. Na visão de Horus, a Terra estava condenada, pois o suposto Império Secundus de Guilliman, Sanguinis e Lionel estava muito longe para mandar reforço, e apenas legiões despedaçadas estavam prontos para defender a Terra. Seria uma queda rápida. Infelizmente, ele subestimou o quanto os Imperial Firsts são bons em fortificação e resistência. Conrad Curse e os Night Lords tentaram invadir o Império Secundus e destruir Macragge, e teve uma grande guerra também no Império Secundus. Os irmãos levam o corpo de Vulcan em coma de volta para seu planeta Nocturne, e lá, com uma tecnologia muito especial e específica para curar perpétuos, Vulcan desperta. Felizmente, ele desperta justamente quando o planeta estava sendo atacado por uma invasão da Death Guard, a Guarda da Morte de Mortarion. Parece que os combates começavam a virar no Império Secundus. Vulcan ressuscitou e conseguiu defender Nocturne, fazendo a Guarda da Morte recuar. Em Macragge, os Night Lords tiveram que recuar, perdendo para Sanguinis, Guilliman e Lionel. Aquela terrível tempestade de ruína finalmente estava começando a se dissipar. E Guilliman percebeu que o Império ainda resistia, que a Terra não tinha caído, graças a visões que tanto Sanguinis quanto Conrad Curse tiveram durante a batalha próxima a Macragge. Felizes, os 3 irmãos legalistas, Sanguinis, Roboute Guilliman e Lionel Johnson, resolveram dissolver o Império Secundus e declarar que o Império do Homem ainda resistia. Eles tentaram desesperadamente romper a Ruinstorm e chegar à Terra, usando toda a força das naves para poder romper e chegar lá para ajudar os Imperial Firsts. Mas vendo que os 3 não conseguiriam avançar sozinhos, os irmãos Roboute e Lionel usaram toda a sua força para permitir que Sanguinis conseguisse atravessar o caminho pela Ruinstorm e chegar à Terra. Sanguinis e seus cruzadores, os Blind Angels, foram bem-sucedidos em direção à Terra. O reforço chegaria em breve para proteger a Sagrada Terra. Quando Sanguinis chegou à Terra, ficou feliz em ver que o seu irmão Leman Russ e Jaghatai Khan já estavam na Terra ajudando Rogal Dorn a defender o planeta contra o avanço de Horus. Leman Russ, feliz em ver Sanguinis, partiu na intenção de confrontar o Warmaster Horus. Russ conseguiu chegar até o Espírito da Vingança junto com seus Space Wolves e desafiou pessoalmente Horus para um combate. A batalha foi intensa, um duelo grande se desenrolou. Infelizmente, Russ foi gravemente ferido. Conseguiu ferir Horus com a lança de Russ, mas não conseguiu matar o seu antigo Warmaster. Os Space Wolves quase foram destruídos nesse combate, totalmente extintos. Felizmente, Corvus Corax e a Revanguard, o que sobrou da sua legião despedaçada, conseguiram chegar para reforçar e permitir a fuga dos lobos. Corax reclamou muito com Leman Russ por essa ação desmedida de tentar enfrentar o Warmaster Horus sozinho. Mas Russ estava furioso com a situação. Nos portões do Sistema Solar, Horus finalmente começou a invadir os planetas próximos da Terra. Vendo que as forças legalistas se aproximavam da Terra antes do seu cruzador e dos hereges, Horus começou a perder força durante a tempestade de Ruinstorm. E felizmente, os Anjos Negros de Lionel Johnson conseguiram expurgar muitos mundos traidores, destruindo Chemos, Barbário e finalmente destruindo Quitonia. Horus estava furioso, estava ainda ferido do combate contra Leman Russ, e os esforços de guerra traidores estariam desmoronando. Eles perderam a batalha do Império Secundus, perderam Chemos, Barbários, Quitonia. De todos os lados, os flancos atacavam o Warmaster Horus. Durante a reunião do Conclave Traidor em Ulanor, Logar acusou Horus de ser fraco demais, que não tinha como derrotar o Império com o Warmaster tão fracos liderando. Por ser um grande orador, Logar tentou arregimentar aliados para esse golpe de Estado. Dentro das fileiras traidores, alguns primarcas até ficaram do lado de Logar. Entretanto, o Warmaster Horus falou: se você é tão poderoso com as palavras, prove-se forte durante o combate também. Houve um combate breve, mas Logar foi facilmente derrotado por Horus Lupercal. Horus poderia ter matado Logar, mas não decidiu fazê-lo, pois ainda respeitava seu irmão, que o trouxe aos poderes ruinosos. Então ele resolveu apenas exilar Logar longe do combate. Alfarius, vendo essa situação de briga entre o próprio berço caótico, aparentemente desistiu do esforço de guerra dos traidores. Ele deu ao Warmaster um mapa detalhado das defesas do Sistema Solar, mas partiu em direção de Plutão e falou que lá permaneceria junto com Omegon. Vendo que havia perdido 2 de seus irmãos, Horus se reuniu com Angron, Magnus, Perturabo e Fulgrim, bem como forças que restaram dos Night Lords e dos Worldbearers, os Senhores da Noite, de Conrad Curse, e os Portadores da Palavra, de Logar Aureliano. Apesar de Logar tentar o golpe e ser expulso, muitos Portadores da Palavra ainda continuaram em defesa do movimento da heresia contra o Imperador. Horus convoca todos os irmãos para invadirem o Sistema Solar e tomar a Terra. Angron,
Magnus, Perturabo e Fulgue concordam. Alfarius e Omegon recusam-se a invadir a Terra e falam que vão tentar atrasar o ataque e o avanço de Roboute Guilliman, o último primarca legalista ainda a caminho da Batalha da Terra. Apesar de Horus discordar muito da decisão de Alfarius e Omegon, ele não poderia fazer nada para impedi-lo, e de qualquer forma, Alfarius tinha razão. A força de Guilliman era maior do que praticamente todas as outras legalistas, de forma separada, e seria muito ruim lutar em duas frontes, lutando o Cerco da Terra à frente e Roboute Guilliman atacando e martelando atrás. Então ele permitiu esse movimento de Alfarius, mesmo que discordasse. E então começou. Em 014 do 31º milênio iniciou o Cerco da Terra, a penúltima batalha da heresia de Horus. De um lado, o Império do Homem, com o Imperador da Humanidade, Malcador, Rulgadorn, Sanguinis, Jagatai Khan e Vulcan defendendo a Terra, junto com outras forças legalistas. E do outro lado, Horus Lupercal, Perturabo, Engron, Magnus o Vermelho, Fulgue e Mortarion atacando a Terra juntos com outras forças traidoras. Os Ultramarines, os Space Wolf e os Dark Angels estavam correndo o mais rápido possível para chegar à Terra para ajudar. Apenas os Imperial Firsts, os Anjos de Sangue e os Cicatrizes Brancas já estavam no Sistema Solar para o combate. De frente deles estava o Exército do Caos, controlado pelo Warmaster Horus. A situação estava desastrosa para o Império, porque apesar das vitórias no exterior, a Terra estava totalmente sitiada. Os Custódios ficaram protegendo o Palácio Imperial, e Dorne organizou pessoalmente as Irmãs do Silêncio e o Exército Imperial para defenderem a Terra da melhor forma possível. Horus não tinha escolha, ele tinha que capturar a Terra e destruir o Imperador antes da chegada de Roboute Guilliman. No 13º dia daquele milênio, os bombardeiros caíram sobre a Terra. Horus lançou barragens implacáveis de mísseis e feixes de energia. As defesas da Terra resistiram contra os foguetes, mas ainda assim foram prejudicadas com o ataque. Dentro das profundezas do Palácio Imperial, o Imperador tentava manter seu novo projeto, o Trono Dourado, sob controle. Além de ser uma máquina de suposto suporte à vida, esse Trono Dourado tinha outros poderes desconhecidos pelos outros primarcas. Apenas o Imperador sabia o que poderia ser feito com ele, e não havia contado para ninguém. O bombardeiro continuou por dias. Perturabo sondava as fraquezas da Terra, enquanto Rulgadorn tentava fortificar essas fraquezas. Cerco contra fortificação. Horus não lançou um ataque total ainda, pois sabia que apesar de sua força ser grande, talvez não fosse o bastante para tomar a Terra sem um desgaste eventual. Finalmente, após sentir que as defesas da Terra estavam enfraquecidas, Horus lançou um ataque total sobre a Terra. A Terra inteira foi um caos, ou nas mãos dos traidores, ou devastadas. Apenas o Palácio Imperial permaneceu firme. Todos os ataques dos traidores contra as muralhas não conseguiam quebrar a defesa do escudo psíquico do Imperador, que resistiu fortemente em volta do Palácio Imperial. Tentando enfraquecer esta defesa psíquica, Horus e Magnus lançaram um ataque psíquico poderoso contra o palácio. Magnus usou a Gestalt Diamond Shaital nos ataques, e isso começou a enfraquecer as defesas psionicas do palácio. Mortarion atacou perto do portão saturnino e transformou os antigos luxuosos arcos do palácio em um atoleiro infectado com os vírus da Nurgle Pox, da doença de Nurgle. Angron conseguiu invadir os portões de Helios, e a horda degenerada de Fulgue lançou ataques tanto pelo oeste quanto pelo norte. De repente, Magnus desapareceu. Horus não entendeu o que aconteceu. Dentro do Palácio Imperial, nem mesmo Malcador conseguia entender o que Magnus estava fazendo. Não conseguia entender os sentimentos daquele primarca. Sem ninguém mais disponível, Horus colocou Perturabo pessoalmente para alcançar o seu grande avanço. Perturabo supôs que o espaço-porto, Portal do Leão, era o ponto mais fraco que eles poderiam tomar no Palácio Imperial. Então, o combate do espaço-porto da Leon Gate, ou Portal do Leão, colocava 18 mil punhos imperiais e quase 800 mil soldados do Exército Imperial do lado legalista, lutando contra 25 mil Iron Warriors, milhares de Devoradores do Mundo, 2.300 basiliscos, 1.500 mantícoras, 13 bombardeiros, 476 lançadores de mísseis, 495 medusas, 84 tanques de cerco pesado, 7.000 canhoneiras, 206 encouraçados de cerco, Dreadnoughts de cerco, apoiado com 1,5 milhões de soldados traidores do Exército Imperial. Ou seja, uma força muito maior do que os defensores. Foi uma grande batalha, talvez uma das batalhas mais decisivas. O espaço-porto resistiu. Dorne teve que mandar reforços, caso contrário o espaço-porto cairia. Os legalistas começaram perdendo, mas depois fizeram um contra-ataque cruel e derradeiro. E aí iniciou o xadrez entre Dorne e Perturabo, tentando retomar
o espaço-porto. Ataque contra ataque, ataque legalista, ataque herege, tomando e retomando o espaço-porto, o ponto vital para onde a maré poderia virar. Dorne sabia que não poderia vencer, mas tinha que segurar o máximo de tempo possível aquela fortificação. Não importa o que acontecesse, ganhar tempo até Guilliman chegar. Depois de muitos dias defendendo, Rogal Dorne percebeu que não conseguiria mais manter a defesa do Portal do Leão. Então ele ordenou um recuo de volta ao Palácio Imperial. A situação legalista tornou-se praticamente terrível e insustentável. Provavelmente não chegariam reforços antes da queda da Terra. Pior ainda, uma revolta aconteceu entre os refugiados dentro do Palácio Imperial. Alguns cultistas do caos conseguiram fazer uma revolta interna contra as defesas. Então eles estavam lutando dentro do palácio e contra o cerco do lado de fora. Rogal Dorne estava extremamente preocupado. Ele só tinha recurso suficiente para manter 3 locais possíveis. O resto teria que ser abandonado. Felizmente, os legalistas conseguiram defender uma das áreas mais importantes para manter o combate. Eles conseguiram resistir na muralha de Saturnino. Magnus então surgiu usando os fragmentos que restavam dele no Palácio Imperial, lá da época de Próspera, em que ele usou aquela projeção para mandar tropas se infiltrarem dentro do Palácio Imperial. Foi um plano inteligente. Essas tropas estavam movendo-se dentro do Palácio Imperial. Magnus lutou contra Malcador e o matou, aparentemente. Agora, a intenção era matar o Imperador. Magnus e suas tropas conseguiram infiltrar-se no calabouço imperial e chegaram diante do trono dourado. O Imperador chegou a conversar com Magnus. Ofereceu a oportunidade de Magnus retornar ao lado legalista. Disse que o Armaster Horus manipulou as ordens. O ataque de Próspero era só para que Magnus fosse capturado e levado para julgamento. Não deveria acontecer aquele massacre dos lobos espaciais contra os 1000 filhos. Não deveria. Horus que havia manipulado tudo. Horus que havia destruído tudo. Magnus estava servindo aquele que o enganou. Provavelmente Magnus sabia disso. Provavelmente no fundo do seu âmago ele sentia a dor. Talvez até a angústia de estar servindo aquele que o enganou. Mas o que ele poderia fazer? Ele não estava fazendo aquilo porque queria. A poeira de Cinti controlava os seus olhos. Ele não tinha como resistir. O rei Carmesim recusou, informou que teria sido destruído e seus 1000 filhos estariam mortos se eles não tivessem aceitado os poderes do caos. Mentira ou verdade, não importa o que o Armaster Horus tinha feito, porque de qualquer forma ele teria sido morto se não tivesse aceito aquele acordo. Magnus tentou matar o Imperador, mas foi impedido por Vulcan. Os 2 primarcas se envolveram em um duelo violento. Magnus era um poderoso mágico, um poderoso Psyker, mas não era um combatente tão forte quanto o perpétuo Vulcan, e Vulcan prevaleceu. Naquele momento, Magnus aceitou o segundo acordo com o Cinti e finalmente foi totalmente controlado pelo caos. Diante da sua legião, que era controlada e influenciada por Cinti, Magnus agora era totalmente preso a Cinti e leal à casa de Horus. Malcador tinha quase morrido pelo ataque de Magnus, mas felizmente foi curado, praticamente ressuscitado, por Alivias Surekhan. Os combates continuaram e no 27º dia, as forças de Horus capturaram em definitivo o espaço-porto do Portal do Leão. E além disso, tomaram a Muralha da Eternidade. Os caóticos finalmente adentraram as muralhas do palácio e começaram a invadir e tomar tudo. Os legalistas começaram a recuar. Eles tentaram manter o máximo possível as defesas do Palácio Imperial. Tropas saíram do Palácio Imperial e outras conseguiram chegar até o local onde estava o Astronomicon. Eles conseguiram retomar o Astronomicon e talvez tentar religá-lo para que Guilliman pudesse chegar mais rápido para reforço das tropas legalistas. A perspectiva era sombria. Praticamente não havia mais chances de vitória dos legalistas. O Império estava caindo. Em algumas semanas, talvez até dias, o Império acabaria. Chagatai Khan estava furioso, pois ele já tinha perdido 2 batalhas contra os hereges e quase caiu na heresia. Ele precisava fazer alguma coisa para se redimir, para que a sua honra fosse lavada. Ele se comprometeu a retomar o espaço-porto Lion Gate. Era a única forma dos reforços de Guilliman pousassem na terra rapidamente para reforçar a defesa do palácio. Não havia outra esperança. Dorne estava exausto e cansado e sabia que não poderia controlar o ímpeto do seu irmão, então não tentou parar Khan. Só apenas disse: "Cuidado, meu irmão. Somos tudo o que resta. A perda de qualquer um de nós é incalculável." Khan concordou e, junto com cicatrizes brancas, invadiu o local, atacando a Guarda da Morte, sob o comando de Mortarion, para tentar recuperar o espaço-porto. Era a batalha final dos Cicatrizes Brancas. Khan reuniu sua legião inteira e falou: "Se nós não reconquistarmos, não somos dignos de continuar." Eles avançaram pelo combate. Ele fez um ataque rápido com jetbikes, invadindo o espaço-porto o mais rápido que pôde, avançando, até confrontar o próprio Mortarion. Eles se envolveram em um duelo final. Infelizmente, Mortarion já estava tocado pelos poderes ruinosos do caos, quase em forma demoníaca. Khan foi derrotado e brutalmente ferido.
Felizmente, ele foi capaz de encontrar uma fraqueza no Senhor da Guarda da Morte, seu orgulho. Khan repreendeu Mortarion por ser fraco e ceder aos poderes da urdidura. O próprio não seria capaz de vencer Khan sem isso. Jaghatai Khan até lutou bem, mas foi empalado pela força de Mortarion. Jaghatai Khan foi se puxando pela arma, empalando cada vez mais, até chegar perto de Mortarion e decepar sua cabeça. Mortarion faleceu, e Jaghatai Khan estava supostamente morto também. Os White Scars, sofrendo pela morte de seu primarca, choraram. Nenhum caótico vai retomar esse espaço-porto novamente. Nunca mais. E a legião inteira ficou defendendo o espaço-porto pelo tempo que fosse necessário. Eles não sairiam de lá. Ficou praticamente apenas o espaço-porto legalista e o interior do palácio legalista. Todo o resto era um mar de heresia. A última resistência estava no Portão da Eternidade. O escudo psíquico do Imperador já tinha várias brechas, estava quase quebrando, graças ao poderoso ataque do imaterial de Magnus. Para tentar impedir o Rei Carmesim, Vulcan foi enviado para esse local, a Teia, para encontrar e matar Magnus, antes que o Rei Carmesim pudesse destruir o escudo do Imperador e destruir o Império do Homem. Enquanto Vulcan foi atacar Magnus para tentar impedir essa destruição do escudo, apenas Sanguinis restou defendendo, pois Jaghatai Khan estava morto e Dorne estava no interior do palácio fortificando as defesas. Sanguinis e outros 70 mil defensores estavam sozinhos contra todo o mar dos traidores. Esses 70 mil traidores eram os mais leais dos Punhos Imperiais, dos Cicatrizes Brancas, dos Mecânicos e dos Blood Angels. Sanguinis disse: nós manteremos essa posição. Em vida ou em morte, nós defenderemos esta posição. Uma luta tenebrosa aconteceu desses 70 mil legalistas contra um mar de heresia. Foi muito violento, muitos mortos, muitas perdas. No momento final, parecia que eles iriam sucumbir. Mas a armada traidora teve que recuar, pois uma notícia maravilhosa chegou. Nas bordas do sistema solar, Roboute Guilliman estava a apenas uma semana de distância, com Leman Russ, Corax e Lionel Johnson. Sobre esta notícia avassaladora, os caóticos tiveram que recuar. E a vitória do Portão da Eternidade se manteve para os legalistas. Restava só mais uma semana. Só uma semana. Será que eles aguentariam aquilo? Horus ficou desesperado. Ele precisava de alguma coisa para virar aquela maré. Então ele pediu aos deuses do caos se poderiam acendê-lo. Talvez ele pudesse se tornar o quinto deus do caos. Era a única forma de destruir o Império. Nurgle, Khorne, Tzeentch e Slaanesh até ponderaram essa possibilidade, mas no fim desistiram. Horus falou que iria se provar e sozinho destruiria o Imperador. Ele desativou os escudos do Espírito da Vingança, uma armadilha para que os legalistas subissem a bordo e ele pudesse enfim matá-los. Malcador avisou o Imperador sobre a queda dos escudos do Espírito da Vingança. E apesar da ciência de que era uma armadilha, Rogal Dorne, Sanguinis, Vulcan foram chamados para a invasão do Espírito da Vingança. Todos os três se opuseram ao plano do Imperador de se teletransportar pessoalmente ao Espírito da Vingança. No entanto, o Imperador repreendeu seus filhos. Disse que ele era o Imperador da humanidade e ele ordenava este ataque. Ele ordenou que Dorne viesse com ele, enquanto Sanguinis assumiria o controle das forças leais da Terra na defesa do Império. E Vulcan ficaria para trás, supervisionando as defesas do trono imperial. Dorne não queria concordar, mas não ia se opor ao pai. Sanguinis se opôs categoricamente ao pedido de seu pai de ficar para trás. O Sanguinis contou as visões que teve sobre a morte do Imperador, que se ele fosse sozinho, ele morreria. Sanguinis falou que não ficaria na Terra. Se o seu pai quisesse que ele ficasse, o mataria agora. Ele não ficaria na Terra, ele iria junto para o Espírito da Vingança. Não se sabe se o Imperador temeu a morte, ou respeitou seu filho, ou ficou inspirado por ele. Fato é que ele pediu para trocar de lugar. Dorne ficaria na Terra defendendo o planeta e Sanguinis iria com ele ao Espírito da Vingança. A operação recebeu o codinome Anabasis, o assalto final contra Horus. O Imperador saiu do trono imperial e pediu que Malcador assentasse nele para manter a defesa do palácio. Ato que custaria a vida de Malcador, mas ele aceitou de bom grado. O Imperador falou: muito obrigado, meu amigo, você me ajudou muito até aqui. Hoje eu te renomeio a Malcador, o herói do Império. O Imperador foi em direção ao Espírito da Vingança liderando um ataque. Vendo que os escudos da Espírito da Vingança estavam abaixados, muitos traidores voltaram para as naves para poder defender o Armaster Horus. Ao se teletransportar para o Espírito da Vingança, o Imperador já estava preparado para a armadilha de Horus. O Imperador e seus custódes apareceram no hangar. Uma violenta batalha ocorreu entre o Imperador e os custódes e as tropas de Horus dentro do Espírito da Vingança.
Valdor, o líder dos custódios, invadiu outro hangar e estava lá lutando para deixar a força herética dividida. Vendo a situação do Orb tão caótica, os deuses do caos permitiram a Horus o poder máximo. Os poderes da dobra começaram a cair sobre Horus. Isso quase criou o quinto deus do caos, apelidado de o Rei das Trevas. Mas, quando Horus estava ascendendo a divindade, o imperador desceu até o fundo do abismo e, com uma explosão de poder que ele havia acumulado durante tempos no trono imperial, ele usou uma mega explosão e conseguiu romper a conexão de Horus com os Senhores do Caos. Horus ficou furioso, então planejou uma forma de machucar o pai onde iria doer. Permitiu que Sanguinis chegasse até ele primeiro. Sanguinis e Horus lutaram de uma forma virulenta, com todas as forças, exibindo suas habilidades em um combate feroz. Mesmo sendo mais poderoso que Sanguinis usando os poderes da urdidura, Sanguinis lutou de forma tão teimosa e cruel que conseguiu frustrar os ataques de Horus. Sanguinis foi esmagado por Horus, mas conseguiu dar um último golpe ferindo o War Master. Com a morte do Sanguinis, os Blood Angels sentiram e sofreram da Fúria Negra. Eles começaram a destruir tudo a bordo da nave, não importa se legalista ou traidor. Eles estavam em um frenesi de ódio pela morte de Sanguinis. Muitos custódios e astartes tombaram no combate da invasão da nave, até que o imperador chegou sozinho até o bastião central da Espírito da Vingança. Nesse momento, uma transmissão psíquica foi sentida por todos os legalistas. Pelo comando pretoriano do Império, peguem suas armas e avancem. O Imperador está sozinho na hora de seu maior perigo. Peguem suas armas e venham ao seu auxílio. Protejam-no como ele protegeu vocês. Vocês, hoje, são o escudo da humanidade. Levantem-se juntos e permaneçam como um. Fiquem do seu lado agora, ou tudo será perdido. A Terra deve resistir, o Império deve permanecer, Horus Lupercal deve cair e o Imperador deve viver. Quando o Imperador e seus aliados chegaram até a corte Lupercal, viram o cadáver de Sanguinis. O mestre da humanidade não demonstrou nenhuma emoção visível. Ele simplesmente ordenou que o cadáver de Sanguinis deveria ser retirado. E ignorou todas as provocações de Horus Lupercal. Em vez disso, o imperador dirigiu-se aos deuses do caos, que estavam observando-os diretamente e ordenando a batalha. O imperador disse: retirem-se. Ele afirmou que os deuses haviam matado seus filhos, e que o imperador não iria parar até que todos os deuses do caos fossem mortos por matar cada um de seus filhos. Horus sentiu que o imperador estava falando dele e dos outros irmãos hereges, não apenas os legalistas mortos. O imperador sentia que os deuses do caos tinham tirado todos os filhos dele. Uma batalha violenta começou a ser travada, tanto no material quanto no imaterial. O tempo, o espaço, várias dimensões, simultaneamente, os deuses do caos sentiam aquela energia. Fortalecido pelos quatro, Horus foi capaz de igualar ou até mesmo superar os poderes psíquicos do imperador. A batalha foi tão intensa que eles foram transportados para diversos planetas enquanto lutavam. Quitônia, a antiga Terra, Ulanor, Gorro, até a futura Cádia. Entre o espaço e o tempo, eles foram transportados enquanto lutavam física e mentalmente. É como se fosse um duelo de cartas do tarô imperial, como se eles estivessem usando as cartas da revelação. O imperador foi derrotado no reino metafísico e no reino material. Foi jogado no chão, ferido. Horus arrastou o imperador em direção do seu trono, onde ascenderia como a quinta divindade do caos, proclamando que ele puniria o imperador, forçando-o a ser seu escravo. Entretanto, naquele momento, o imperador absorveu uma parte do poder obscuro de Horus e da energia remanescente de Sanguinis, e conseguiu lançar um contra-ataque cruel. Felizmente, o imperador absorveu uma pequena parte dos poderes ruinosos do caos e uma grande parte da energia de Sanguinis, o que impediu a sua corrupção pelos poderes ruinosos. Apesar de ferido, Horus conseguiu dominar o imperador mais uma vez e perfurar sua garganta com as garras. Horus criou uma coroa de energia negra e a colocou sobre a cabeça do imperador. Essa coroa começava a enfraquecer e ferir o imperador completamente. Foi então que Horus foi confrontado por um custódio solitário, Caecatus Dusk. Ele se recusou a recuar, mesmo vendo a derrota iminente. Ele atacou e foi facilmente morto por Horus. Mas foi o suficiente para que o imperador pudesse mais uma vez se libertar do Senhor da Guerra. Eles lutaram um pouco mais, com poderes psíquicos e espadas, mas mais uma vez, Horus conseguiu regenerar seus poderes e derrubou o imperador pela terceira vez. Foi então que 3 indivíduos conseguiram chegar até a corte Lupercal. Um deles, um guarda, Olanius Persson.
um perpétuo como o Imperador ou Vulcan, mas com uma quantidade muito pequena de poder psiônico, e ao lado de John Grammaticus, um enigmático e poderoso Psyker humano. Os dois viram a situação lamentável do Imperador, e mesmo sendo réis humanos, eles atacaram Horus. O Psyker usou poderes psíquicos para enfraquecer Horus, e o guarda correu para tentar ajudar o Imperador. Conseguiu tirar a espada que fazia ele ficar inconsciente. O poder de Horus era tão poderoso que jogou John para longe. Ele foi forçado a fugir, mas Olanius Persson ficou firmemente entre Horus e o Imperador e descarregou sua Lice Gun sobre Horus. O War Master, desdenhosamente, usou sua garra para segurar Olanius e o reduziu a uma névoa vermelha. Mas este ato desmedido destes dois humanos, sem mutação, sem superarmadura, sem nada, deram o tempo que o Imperador precisava. Horus voltou para o corpo do Imperador, mas viu Gavial Loken, o legalista morto em Itzvan III dos Filhos de Horus. Era uma memória fabricada. Loken implorou ao seu pai para provar a ele que sempre foi o melhor homem e provar que não era um escravo do caos, como o Imperador o havia acusado. Ele ressaltou que o Imperador havia rejeitado beber todos esses poderes de Dwarp para não se tornar o Rei das Trevas. E Horus não se tornaria um quinto deus do caos. Ele não se tornaria o Rei das Trevas. Ele era apenas um peão dos poderes ruinosos. Então desafiaram Horus a se livrar dos seus poderes primordiais e derrotar o Imperador de igual para igual, como um verdadeiro primarca. Horus, talvez por arrogância, concordou em fazê-lo, visto que a batalha já havia acabado de qualquer maneira. Ele brevemente se livrou dos poderes do caos e esmagou o crânio do Imperador com a arma quebra-mundos, enquanto as divindades do caos e os seres menores do caos gritavam com raiva, tentando avisar Horus de algo. Horus, que os havia ignorado, ficou chocado a descobrir que era simplesmente uma ilusão do Imperador. Loken e o cadáver do Imperador eram ilusões, e o verdadeiro Imperador lançou um último ataque sobre Horus. Horus, brevemente sem seus poderes ruinosos, foi empalado pelo Imperador muito enfraquecido. A disputa tornou-se puramente física, já que os poderes do Warp tinham sido anulados. O Senhor da Guerra arrancou os olhos do Imperador, quebrou um dos braços do Perpétuo e começou a incendiar o corpo do Imperador. Mas o mesmo revidou, usando todo o poder do Astronomicon reativado para brilhar uma luz incandescente no cérebro de Horus. O Mestre da Guerra caiu em agonia, enquanto tentava recuperar os seus poderes do Warp. No entanto, para o horror de Horus, ele descobriu que os deuses do caos estavam lhe ensinando uma lição, negando deliberadamente seus poderes para ele. Horus percebeu que nunca esteve no controle. Ele nunca seria um igual entre os 4 senhores da ruína. Ele nunca seria o 5º senhor da ruína. Ele era só um escravo desobediente. Quando os poderes do caos se afastaram e a percepção saiu, uma breve ausência da corrupção do caos, a alma de Horus conseguiu pegar o seu lado que ainda resistia, e ele ficou feliz em se manifestar uma última vez. Horus implorou ao Imperador para matá-lo antes que os deuses do caos pudessem reafirmar o controle sobre ele. Ele pediu a misericórdia, que foi negada a Magnus, que foi negada a Fulgrim. O Imperador inicialmente hesitou, mas concedeu a Horus uma misericórdia e esfaqueou seu filho. O Imperador canalizou todo o seu poder para a lâmina, obliterando a alma de Horus, reduzindo-o a um mero esqueleto carbonizado. Com a alma de Horus destruída, ele nunca poderia retornar como uma nova entidade controlada pelos poderes ruinosos do caos. Os deuses do caos instantaneamente recuaram. Perceberam que haviam perdido aquela guerra momentânea, mas a vitória pírrica do Império cobraria seu preço. Pouco tempo depois, Dorne e Valdor chegaram ao Espírito da Vingança e encontraram o Imperador quase morto. Também encontraram o corpo de Sanguinis e o crânio de Ferros Manos. Dorne juntou todos e os transportou de volta ao Palácio Imperial. Eles levaram o corpo do Imperador até o trono, onde estava Malcador. Malcador, em forma esquelética e fraca, deu um sorriso amargo e virou pó. Desintegrou do nada. E o Imperador foi posto no trono dourado. E ele passaria os próximos 10.000 anos eternamente silencioso. Imediatamente após a morte de Horus, a situação inverteu completamente. Todos os Daemons e entidades do caos que estavam ajudando as legiões traidoras foram puxados para o Warp imediatamente, restando apenas os traidores hereges sozinhos. A frota de Guilliman chegou ao Sistema Solar, trazendo uma grande quantidade de reforços de forma incalculável e saiu massacrando todas as naves, cruzadores, fragatas e as tropas dos caóticos em todo o Sistema Solar. Foi a vingança pelos massacres de Itzvan III e Itzvan V. As tropas caóticas quase desapareceram. Houve uma completa desordem dos seres do caos, porque os primarcas lutavam entre si para quem seria o novo chefe. O líder natural seria Logar Aureliano, mas ele tinha sido exilado. Ele não estava lá para coordenar os esforços dos hereges.
Fulguin, Engron, Mortarion, Perturabo, Magnus e os outros discutiam com quem iria governar. O pânico irrompeu sobre os seguidores do caos. Então, todos eles decidiram fugir. A heresia de Horus não acabou na Batalha da Terra. Os legalistas ainda tiveram que expulsar os rebeldes e fazer uma grande limpeza no Império, expulsando todos eles de volta para o Olho do Terror. Mas pelo menos o Cerco da Terra acabou, com a vitória dos legalistas e a derrota dos hereges. Mas, como havia dito pelos Senhores da Ruína, foi uma vitória pírrica. Por quanto tempo o Império poderia resistir? E essa foi a heresia de Horus. Antes de terminar, é importante informar que tem algumas fontes conflitantes na Biblioteca Negra. Algumas fontes às vezes dão informações diferentes. Por exemplo, na história original, de muito tempo atrás, Logar liderou os Portadores da Palavra no Cerco da Terra. No entanto, depois do romance Slaves of Darkness, ou Escravos da Escuridão, Logar é banido por tentar usurpar o poder de Horus, e os Portadores da Palavra são liderados por Zandur Laikar. Teve algumas mudanças ao longo da lore. Na época que eu aprendi, o Logar liderou os Portadores da Palavra no Cerco da Terra. Hoje não. Depois do romance Slaves of Darkness, Logar não estava lá. E até faz sentido, porque se o Horus caísse, o Logar seria o líder natural da heresia. Como ele não estava lá, teve o conflito. Faz sentido essa mudança que eles fizeram no canon. E tem outras mudanças menores. Por exemplo, antigamente, Sanguinius foi capaz de quebrar uma pequena fenda na armadura de Horus, que permitiu que o Imperador mais tarde explorasse e destruísse esse. Infelizmente, esse tópico especial tem 2 livros que falam coisas completamente opostas, então eu tô botando aqui essa informação. Em alguns falam da ferida da armadura que o Sanguinius conseguiu causar, e outros falam que não, que o Imperador usou a maquinação para enganar o caos. Então, eu preciso deixar esse ponto informando e mais algumas outras questões, como eu disse anteriormente, ok? Infelizmente tem algumas fontes conflitantes, mas eu botei a lore mais adaptada possível com algumas alterações que foram acontecidas ao longo do tempo, ok? As alterações são da própria GW e são canônicas, tudo bem? Então, se tem alguma coisa discrepante do que você aprendeu, sobretudo a questão do Sanguinis e a questão do Logar, é porque essa mudança é mais recente. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente e vire membro, ajuda demais o canal. Este vídeo é um oferecimento dos membros do canal. Muito obrigado aos Irmãos da Guarda, os Heróis da Guarda, os Orgulhos do Comissário, os Defensores da Ordem. Obrigado, até a próxima, e aqui é o Arauto.